do que contar uma história, é deixar essa essência de que Deus é fiel e os que confiam nele são abençoados. Essa é uma história da minha família, essa é uma história dos meus antepassados. Então isso traz algo que faz o coração bater forte. Vamos ao Brasil, que ideia, gente, pensa bem. A esperança de um lado e a incerteza total de outro, não é? Não tinha nada na cidade, não tinha médico, não tinha farmácia, não tinha... mas lá eles iam. E uma confiança muito grande no braço, não é? No que eles faziam, no que eles sabiam fazer, e lá se aventuraram. Não tem ilusão maravilhosa em tudo isso aí. Como eu falei, é um processo traumático a mudança para um outro país. Eu disse, gente, eu não sei como aqueles imigrantes aguentaram. Mas o que estava acontecendo na Europa? Durante décadas, milhões de europeus e até asiáticos vieram para a América, né? Por que acontecia isso? Isso é uma coisa que eu já parei para pensar muito, mas eles não estavam bem na sua pátria. Se eles estivessem bem, eles nunca teriam vindo para cá. Como as coisas estavam difíceis, não tinha perspectivas, então eles cogitaram de fazer uma mudança. Agora, imagina a crise de um pai que tenha 5, 7, 10 filhos chegar em casa e conversar. O que vocês acham de nós ir embora para o Brasil? Bom, na época da independência do Brasil, os primeiros alemães chegaram aqui em 1824, isso é 2 anos depois da independência. A Europa tinha vivido um furacão com Napoleão Bonaparte, que foi derrotado em 1815. Todos os países europeus estavam devastados, estavam destruídos. Era uma calamidade. As colônias, ninguém tinha emprego. E assim novas levas foram chegando. Na Europa, o Brasil tinha agentes que ficavam divulgando o trabalho do Brasil. No início, eles ganhavam passagem de navio grátis, ferramentas, sementes. Ao longo do tempo, cada vez ficava mais difícil. Então, lá no fim do século XIX, agora nós estamos em 1880, 90, mais ou menos por aí, a Europa começou a se industrializar. As máquinas a vapor começaram a se tornar fortes. Então, um trator a vapor substituía 60 pessoas na colônia. E os dirigentes, né, os governantes já viram o que estava acontecendo. Sobrava gente em todos os lugares, ficavam mendigando nas cidades, não tinham dinheiro, não tinham possibilidade, porque os donos das terras, eles preferiam a máquina. E assim, novamente, uma porção de imigrantes saíram da Europa por causa desse fator industrial e vieram para a América, né? América, eu digo, quase todos os países da América. Agora, os mais beneficiados foram Estados Unidos, Canadá e Brasil, receberam maior quantidade de imigrantes. Eu sou a Lotte Stillner Waldorf, filha caçula de Vinzenz Josef Stillner e Francisca Stillner. O meu pai teve uma infância muito triste, muito infeliz, até os 8 anos. Depois o pai faleceu cedo, a família também faltava comida. Os pais dele, constantes brigas também. Ele era alcoólatra. E ele se lembra de uma noite, eles brigaram também, ela saiu porta fora, correndo em cima de neve, pés descalços, e foi à delegacia, né, se fazer queixa, e foi para o hospital e faleceu. Ele nunca mais viu a mãe, nem depois de falecida, né, e uma vida assim totalmente desregrada, né. Então eles tinham várias madrastas, né, e uma das madrastas queria se ver livre dele também. Ela levou ele pela mão, conduzindo ele pela mão, disse que ia fazer um passeio.
E aí ela levou ele até uma ponte. E aí ela disse para ele: olha lá para baixo e vê os peixinhos nadando na água. E ela tentou empurrá-lo. E ele se agarrou com muita força naquela grade da ponte. E aí ela levantou as pernas dele por trás e tentando jogá-lo na água. E naquele momento ele foi salvo através de uma pessoa que estava passando ali. Um dia eles foram levados para a cidade, e essa cidade já tinha feito numa carta circular, avisado os colonos que vieram crianças de novo para adoção, né? Então eles foram lá apresentados e os colonos olhando, escolhendo quem eles quisessem. E um disse: eu levo esse aí. Era meu pai. Bom, depois ele conheceu a minha avó, a Francesca, e eles acabaram juntos. E aí veio aquele programa do Brasil de chamar os imigrantes da Europa para virem povoar o sul do Brasil. Aí ele encontrou um amigo dele, o único amigo que ele tinha ainda lá, e mostrou uma propaganda que ele tinha recebido do Brasil. Ótimo para imigrantes no interior do Rio Grande do Sul, despesa paga até Ijuí, lá de Viena até lá. E um amigo disse: eu vou. E aí o meu avô entrou nesse programa, eles começaram a pagar a passagem e tudo e decidiram imigrar para o Brasil. E aí eles não tinham uma data certa de quando iria acontecer essa viagem. E quando finalmente estava tudo pronto para o navio zarpar lá do sul da Itália, a minha avó estava grávida da minha mãe já. E aí eles tiveram que viajar assim mesmo. Aí pegaram um trem de Viena até Trieste. Só que no meio da viagem em Breitenbach, a minha avó começou a sentir as dores de parto e acabou dando à luz a minha mãe numa estação de trem. E no dia seguinte continuaram a viagem. E minha mãe só chorava. Minha mãe não tinha experiência e não sabia direito como lidar com uma criança recém-nascida, e ela chorava muito e ela não conseguia acalmar a nenê. Então uma senhora se prontificou, pegou a Fanny no colo e soube maternalmente acalmá-la. E aí meu pai ficou tão faceiro, tão feliz, e agradeceu a ela por esse gesto e disse que Deus lhe abençoe. E logo depois ele se assustou, mas eu nem acredito em Deus, porque ele tinha tido tantas dúvidas na sua vida, tantas perguntas, o porquê da vida, tantas dificuldades, tanta tristeza. Qual é o sentido da vida humana, não é? E conhecendo meu avô já adulto, difícil de acreditar que ele foi um pivetinho que roubava até para comer. E aí eles chegaram em Trieste e embarcaram no navio que os trouxe até o Brasil, né? Mas o que mais assim me tocou da infância triste do meu avô é que um dia ele disse assim: eu vou ser alguém. Já começou difícil. Primeira experiência já traumática, né? Um lado da família, os Richter, chegaram lá na Ilha das Flores, aqui no Rio de Janeiro. Febre amarela, gente morrendo. A vinda, especificamente de Olga, é uma vinda muito sofrida, né? Os relatos mostram que ela, uma menina de 14 anos de idade, vem para o América com a família. E nesse período a mãe dela contraiu febre amarela e foi levada para o hospital. E chegou a falecer no hospital no Rio de Janeiro, e a irmã dela depois também chegou a falecer. E enquanto a mãe de Olga estava hospitalizada,
eles faziam visitas, né? Os tios de Olga faziam visitas. E numa dessas visitas, sempre a preocupação com o dinheiro, e o dinheiro ficava nos bolsos de um dos homens, né? E um deles vai conhecer o jardim do hospital, vai passear, e o outro adormece num banco. E quando ele acorda, os bolsos vazios, ele foi roubado. Foram assaltados e roubaram todo o dinheiro, todas as economias que eles tinham. Então, além de perder a mãe, perder a irmã, ficar com o bebê que nem era dela, o dinheiro que eles tinham para se sustentar nesse primeiro período no Brasil foi roubado. Mas a viagem transcorreu bem, então até chegaram, o navio atracou em vários portos, ele parou também em Santos para carregar café, os passageiros puderam descer do navio, fazer caminhadas por lá, conhecer a cidade. E outra coisa que chamou a atenção, uma igreja. E nessa igreja ele então entrou, ficou observando, admirando, e num impulso muito forte ele entrou numa desses nichos, né, que tem. Ele não sabe a que santo era dedicado aquilo, mas ele sentiu a necessidade de orar e de suplicar a Deus, e ele fez uma oração tão fervorosa que ele sentiu realmente depois reforço, né, coragem para seguir. Mas quanto mais perto do destino, mais se decepcionavam. As promessas que o Brasil tinha feito não estavam se realizando. E, então eles já tinham decidido, né, que nós não vamos até Ijuí. Chega a Porto Alegre, vamos ganhar o dinheiro e vamos voltar para a Áustria. Mas isso tudo não era o plano de Deus para a vida dele, né? Mas aí eles conseguiram embarcar para vir a Porto Alegre, porque o destino final deles era Porto Alegre. E nessa viagem foi muito traumático, porque o bebê chorava muito, não tinha leite para dar para a criança. O que eu sei é que o capitão do navio deu do leite que era dele, deu para o bebê. Mas mesmo assim esse bebê não sobreviveu. Só que quando chega em Porto Alegre, não tem ninguém. Não tem estrutura, não tem um escritório, não tem uma pessoa, não tem... Mas Olga era uma menina de 14 anos de idade. Só falava alemão. Mas aí ela foi trabalhar como empregada doméstica numa casa, onde ela trabalhava durante 12 horas seguidas, cuidando de uma família grande. Ela era jovenzinha, 14, 15 anos. Ela sempre foi muito magrinha. E ela trabalhou ali, se dedicou e guardava cada centavo para procurar uma casa para morar, para, enfim, ter uma vida melhor. E uma das coisas que eu sei, que contaram, que uma noite ela desmaiou em cima do ferro de passar roupa, de pura exaustão. Em determinado momento, né, ela se inseriu na vida da igreja. E de que forma, né? Sabia cantar, foi pro coral, né? Então estava lá no coral, ensaiando, conhecendo pessoas, né? E de repente um olhar se entrelaça. O relato fala isso mesmo, que os olhares se cruzaram, né? E quem cruzou o olhar com ela? É interessante porque o relato fala que meu avô, Adolfo, quando encaixaram os olhares, ele ficou ruborecido, né? Ficou vermelho. Se envergonhou, então. E parece que Olga retribuiu e não teve essa mesma reação, mas a história começa ali. E o interessante é que esse coral se chamava Emanuel. E esse nome também é um nome muito interessante na história aqui de Panambi, porque a igreja estabelecida aqui é a Igreja Batista Emanuel, né? E Emanuel, para nós cristãos, tem um termo muito conhecido, né? Deus conosco, é uma das designações a Jesus Cristo, né? E lá eles se conheceram, e se apaixonaram e se casaram, lá na igreja mesmo.
E aí a vida da minha avó Olga ficou leve, feliz. Ela estava feliz, ela tinha uma casa. O que eu sei do meu avô como profissão, ele andando pelas ruas de Porto Alegre, ele viu uma ferraria. E meu avô entrou ali e ficou olhando. E o dono da ferraria perguntou: "O que você está olhando aí?" Disse: "Eu estou procurando um emprego." "Ah, você entende de ferraria?" Não entendo, mas eu aprendo rápido." E esse espanhol deu oportunidade para ele. E assim que ele começou a trabalhar como ferreiro. Ali, a vida deles, da minha avó Olga, estava muito boa. Ele ganhava bem, que ele era um bom profissional. E minha avó estava feliz. Mas a irmã de Adolfo tinha já um projeto com o marido dela, Jacob Renn, né? Neu-Württemberg, uma colônia em formação no interior do Rio Grande do Sul, no noroeste, que havia muita terra, muita oportunidade, e era um processo de desbravamento, né? Até onde eu entendi ali, essa ideia gerou uma semente na cabeça de Adolfo. Dizendo que tinha terras maravilhosas, que eles iam se tornar grandes agricultores e que a terra era muito fértil, que ia ser tudo muito bom, que eles estavam ajudando as pessoas, os imigrantes alemães. E o meu avô Adolfo se entusiasmou e começou a falar para minha avó: "Não, vamos ir para Panambi porque tem oportunidades lá de a gente progredir. Aqui em Porto Alegre eu nunca vou ter terras, lá eu posso ter terras, vai ser muito bom para nós." E ela já estava grávida do meu pai, o Otto, primeiro filho dela. "Está bom, vamos esperar então nascer a criança e aí vamos nos mudar para Panambi." E foi o que eles fizeram. A minha avó, imagina, ela saiu de Viena. Viena naquela época era a cidade mais importante da Europa. Culturalmente, economicamente, em todos os sentidos. Aí ela chegou aqui em Porto Alegre, ela só chorava e dizia: "Eu não vou morar aqui, eu não vou ficar aqui, nós vamos voltar para a Europa." Porque o meu avô, ele estava supostamente destinado a ir no interior do Rio Grande do Sul para ser agricultor e não ficar na capital. Mas em virtude da esposa e ele também não gostarem de ficar aqui, eles se estabeleceram em Porto Alegre e ele procurou emprego para juntar o dinheiro para voltar para a Europa. E aí não chegou o Natal. Então eles estavam sentados num quarto, a mala da mãe serviu de mesa, chorando, suando com o calor e chorando saudades da pátria antiga. Tomaram uma decisão. Meu pai disse: "Eu estou trabalhando, estou ganhando salário, vamos ganhar o dinheiro para voltar para a Áustria." Só que daí começou a Primeira Guerra Mundial, 1918. E aí esse sonho de voltar para a Europa caiu na água, claro, né? Foi por isso que eles permaneceram em Porto Alegre. Porque o que acontecia? Onde eles se estabeleceram, ali no 4º distrito, os imigrantes alemães permaneceram morando ali. E se formou uma igreja evangélica batista. E eles sentiram saudade, sentiram falta de procurar uma igreja, porque mesmo como católicos, eles estavam acostumados a visitar a igreja domingos e fez falta para eles. E então ele ouviu os colegas comentando que amanhã nós vamos lá nos batistas. Aí ele ficou, e na outra noite eles comentaram como foi o culto lá nos batistas. Aí ele ficou interessado e não falou nada, mas no outro dia ele foi procurar esses batistas. E ele foi, e ele ficou muito impressionado e lá ele teve um encontro com Deus. E ficou muito maravilhado e se converteu e ficou muito feliz de ter encontrado uma comunidade que tinha essa fé em Deus. E ele trouxe
esse entusiasmo para a esposa dele, mas a esposa dele não quis. Ela disse, não, isso aí não, eu sou da Igreja Católica, eu nunca vou mudar. E ele ficou muito triste com isso. Isso acabou criando um conflito entre o casal e ela cogitou seriamente de voltar para a Europa e ele ficaria aqui. Com o passar dos anos, ela foi conhecendo e foi entendendo e conhecendo Deus, e ela entregou a vida dela também e começou a participar junto com ele. E assim é que surgiu a ideia aqui de formar uma colônia modelar, um projeto maior, também da construção de uma ferrovia. Foi um projeto desenvolvido pelo eminente político Júlio de Castilhos. Então, esse ramal foi encabeçado pelo nosso fundador, o Hermann Mayer, porque ele tinha um poder econômico muito grande, né, para começar a construir essa ferrovia. E, diante da construção, desenvolver todo o extremo norte do Rio Grande do Sul. Esse era o objetivo principal. Daí, diante disso, precisava uma colônia, uma colonização que seria modelo para outras colônias que iam surgir ao longo dessa ferrovia. Daí, quando ele chegou em Porto Alegre, ele tinha que registrar essa colônia que ele tinha comprado, né? Aí eles perguntaram para ele, mas como é que vai ser o nome dessa colônia? Aí, pois disse, mas olha, tem um Walter que é lá de Württemberg que me acompanhou todo esse trajeto, toda essa cavalgada aqui no norte, e tem esses dois que estão cuidando também são de Württemberg. Então vamos chamar de Neu-Württemberg. Assim é que surgiu o nome. E assim começou a igreja aqui. Qual é a língua eles falavam? Só alemão. Tudo em alemão. E eu não consigo entender como é que tu vai numa igreja onde só fala alemão e tu não fala uma palavra daquilo e tu te converte, tu quer fazer parte, tu quer assistir aquilo. É muito curioso, muito curioso. Mas Deus faz coisas extraordinárias, né? E assim eles se tornaram membros. Então ele foi. E logo gostou. Então a minha mãe o acompanhou, eles gostaram dos hinos, cantaram, começaram a cantar junto. Um dia ele ficou muito impressionado com aquele livro grosso que o pastor lá na frente lia. E as coisas que ele lia. Então ele pensou, se isto é verdade, que ele está lendo, se isso é verdade, os meus anseios, as minhas dúvidas são respondidas, né? Esclarecidas. E, então ele também frequentava os cultos de oração, e num desses cultos, depois da pregação, eles oraram, vários oraram. Ele disse, eu também orei, com um fervor a esse Deus que ele estava tanto procurando conhecer e saber. E com essa oração, os irmãos estavam presentes, o pastor e o diácono. Depois do culto, disseram para ele, fica um pouco aqui que nós queremos falar contigo. E aí ele ficou lá, e eles falaram, e ele explicou e sentiu assim, realmente a salvação em Jesus Cristo. Ele diz que ele foi para casa saltitante de alegria. Logo começou a trabalhar. Em casa ele contou para minha mãe, todo entusiasmado. E o meu pai também, no trabalho dele, na marcenaria, ele disse que ele não pôde calar, ele teve que testemunhar, ficar quieto. Então ele falava para eles, ele começava a debochar dele, né? Ninguém queria saber nada, né? Mas ele estava tão feliz, tão possuído com essa certeza, ele começou logo a evangelizar. Ele foi no Cais do Porto, convidaram, distribuir folhetos. Isso foi uma grande atitude que ele sempre teve, né? Passaram alguns anos, os pastores que tinham sido influência
na igreja, como o pastor Landenberger, o pastor Fritz Matschott, eles mandaram uma carta à igreja de Porto Alegre, convidando que a igreja aceitasse, ou pelo menos para pensar, né, que a igreja aceitasse a ideia de chamar o irmão, né, Vincent Stillner, para se tornar o pastor da igreja. O pastor relutou, ainda não era pastor, o ancião Stillner relutou muito com isso, mas ele sabia que Deus tinha chamado ele para isso. Apesar de a igreja não remunerá-lo, a igreja construiu uma casa pastoral para ele. Então, pelo menos a moradia ele tinha, que era ao lado do templo. E ali nessa casa foram onde cresceram os filhos dele, tudo, né? E eu, de noitezinha, eu ia lá na avó. Ela tinha um banquinho bem baixinho, eu sentava e perguntava, avó, tu tem tempo? Tenho. Ela sempre tinha tempo. Eu sentava com ela, eu disse, vó, conta uma coisa de antigamente. E ela me contava muita coisa. E ela contou essa história de vir para cá, para Panambi. Foi uma viagem muito traumática, muito complicada e muito difícil para minha avó. É aquela viagem de Cruz Alta, onde a dona Olga vem com o seu primeiro nenenzinho, tendo que deixar a sua casa e tudo instaladinho em Porto Alegre, o seu marido com profissão, e ele insiste em vir para esse novo projeto de colonização Neu-Württemberg, aqui para a sede Elsenau. E aí, a saga da viagem, né? A viagem, ela um trecho muito grande de trem, e como vai de Cruz Alta a Neu-Württemberg, né? Lá em Cruz Alta já existia uma estrutura bem precária, mas já existia alguém que fazia esse transporte, né? Das pessoas que chegavam em Cruz Alta e desejavam ir a Neu-Württemberg. Então, em determinado momento, eles foram abordados pelo senhor, se não me engano, o senhor Fensky, que se colocou à disposição, olha, eu faço esse translado, né? Eu lembro que chegaram extenuados e deram a sugestão de, não, vamos pernoitar aqui, descansar e amanhã. E o senhor Fensky falou, olha, o tempo vai virar, são 1 ou 2 dias de viagem, é melhor apressarmos. E aí o carroceiro ainda avisando ela que se chovesse ia demorar mais ainda. E a avó com o tio Otto no colo. Não tinha encosto, só tinha uma tábua na carroça. Minha bisavó sentou, o Otto no colo, meu avô no lado e o Fensky no outro lado, dirigindo a carroça. Mas em determinado momento escureceu, eles tiveram que fazer o primeiro acampamento, dormiram no relento. Eu lembro que o relato fala que Olga não conseguiu dormir. E aí, quando se aproximaram da cidade de Neu-Württemberg, a minha avó estava tão cansada que ela chegou a desmaiar. E nesse momento ela perde totalmente as forças, o relato fala que ela perde totalmente as forças, desmaia, a criança não para de chorar. O senhor Fensky falou, olha, os animais não conseguem subir com a carga, vai ter que ser feito manualmente, né? E Adolfo desce e vai contatar o cunhado, né, Jacob, para pedir ajuda, né? E a criança chorando. Eu sei que ela chegou à loja quase sem força e ela pegou Otto no braço e a avó desmaiou. Mas acontece que a parenta onde eles iriam ficar, né? Onde eles ficaram realmente, ela também tinha tido um nenê. Então ela podia atender as 2 crianças. E assim, o pequeno Otto, que ia ser meu pai, né? Ele então tomou leitinho, ficou forte. Mas deu tudo certo. Caso não tivesse dado certo, talvez eu até não estaria aqui. E é assim que ela chegou em Neu-Württemberg. Então, a ansiedade era conhecer a tal da colônia que o meu avô tinha comprado. E chegando lá, pensaram que eram terras que poderiam ser cultivadas, né? Chegando lá, era puro mato. E não tinha nada naquela mata. E aí ela me contava que a primeira casa, maneira de dizer, era 4 postes. Troncos, dá para dizer, de árvores,
fez um telhado de palha. Só. Não tinha tábua, as tábuas eram feitas manualmente, não entregaram as tábuas, eles viviam embaixo de um telhado, no inverno. E ele lá, no bercinho dele, né? E ali era tudo aberto em volta. Aí a avó botava o tio Otto bem perto e geada, bem perto do fogo, ali ficaram de noite lá tudo aberto. Ele só tinha uma cama, o casal só tinha uma cama. Sempre fogo. E aí ela me contava que de tarde, ela quando tinha sol, ela pegava a água, que tinham que descer o morro, que tinha um riachinho, pegava a água, botava no sol, esquentava um pouco de água, dava banho, enrolava ele de novo e assim passava a noite e de manhã quando acordava era geada branca fora, né? E a minha avó ficava horrorizada porque ela ouvia de noite os macacos cantando, pulando, e ela ficava horrorizada, ficava com muito medo. Uma cama, um bercinho, um fogão a lenha improvisado. Eu não lembro de quanto tempo. O relato fala que era essa pequena estrutura, né? A demanda para madeiras e construção de casas era muito maior do que a possibilidade de fornecimento. Mas o relato também fala que eles passaram o inverno dessa forma. Olga, nas memórias dela, conta que à noite ela ouvia sons de animais que ela não tinha a mínima ideia de que animais eram, né? E havia o medo de que deixar o pequeno Otto no berço poderia ser um perigo de, ao amanhecer, ele não estar lá. Ela tinha tudo em Porto Alegre e agora estava no meio do mato, numa casa que nem parede não tinha, só um telhado, com um bebê pequeno. O playground dele era ali as terras, ele ficava sentadinho no chão e um dia ele começou a chorar e gritar, ele estava sentado em cima de um formigueiro. Aquelas formiguinhas pequenas que machucam muito, né? Isso aí a minha avó contou. Mas ela ficava com muito medo porque ela ouvia os barulhos numa mata, os animais estavam soltos ali. E à noite ela enxergava os olhinhos dos animais, porque eles vinham curiosos olhar o que era aquele fogo ali, né? E ela ficava com muito medo. Até que as madeiras vieram e a casa foi finalizada. Eu disse, gente, eu não sei como aqueles imigrantes aguentaram. E ver a resiliência dela e a persistência e sempre, apesar de todo esse sofrimento, de ouvir falar e saber que eles confiavam em Deus e que eles agradeciam a Deus em tudo, mesmo nas maiores dificuldades. Ambos foram batizados aqui e se tornaram membros da Igreja Batista Conde. Tanto é que depois ele chegou a ser pastor dessa igreja, né? Depois de muita felicidade. E as crianças nasceram, né? Os filhos nasceram. E de muita harmonia. Boas memórias do pastor Stirner, por ser um homem que não gritava no sermão e falava muito claramente, mas com a voz calma. É um cidadão que persuadia pela calma, pelo modo de tratar. Estudou a Bíblia com afinco, ele tinha uma biblioteca enorme, pesquisava e estudava. E assim ele se tornou conhecido dentro da igreja e tal. E logo, passou algum tempo, não tão logo, ele foi eleito o ancião da igreja, que é assim a pessoa mais respeitada quando há uma questão espiritual para ser resolvida. Ele seria a pessoa a ser procurada para aconselhar os outros. Mas um belo dia Adolfo ficou sabendo da Neu-Wittenberg, né? Hoje Panambi, que seria um lugar promissor e tudo mais, e ele resolveu querer vir para cá.
ela não era acostumada ela nunca trabalhou no campo. E ali ela tinha que plantar para sobreviver. Então ela começou a plantar os legumes, batata, alguma coisa, e o meu avô também. E ela disse que as mãos dela estavam sangrando, assim, que não era acostumada com a enxada, né? E ela também não sabia plantar. Daí um vizinho mal intencionado ensinou tudo errado para ela. E a primeira colheita ela perdeu tudo, porque a semente foi colocada a fundo demais. Em determinado momento, a questão da tentativa na agricultura ou criação de alguns animais, né, não deu certo, necessitava um outro rumo, né? Adolfo Sênior já era um ferreiro que vinha de Porto Alegre sabendo essa profissão, né? Trouxe parte da estrutura que ele precisava para fazer isso, né? A bigorna dele, algumas ferramentas para isso, né? E eles fabricavam, entre outras coisas, implementos agrícolas. Como haviam muitos colonos e agricultores, implementos agrícolas, claro, geralmente manuais, né? Eles se deram muito bem. Então, essas duas coisas proporcionaram, vamos chamar assim, o primeiro pedido de Adolfo Kepler Sênior aqui em Neuwirtemberg para transformar o ferro em utilidade, né? em ferramentas. Essa foi a transição para ele decidir, não, eu vou fazer o que eu sei fazer bem feito, que eu aprendi a fazer lá em Porto Alegre, e acho que tem muita demanda aqui. Uma coisa que a minha avó contava, que ela acabou ficando lá na colônia com o meu pai, que tinha 5 aninhos de idade. Aí ela cozinhava o almoço e o meu pai, com 5 aninhos, levava o almoço pro pai dele, que era o meu avô Adolfo, que comprou uma ferraria na cidade. Ele levava o almoço e já ficava lá ajudando o pai. E aí ele, com 5 aninhos, os 6, mais criança ainda, ele já gostava de ajudar o pai dele ali, né? Depois eles se mudaram para a vila, para a cidade, e a minha avó começou uma loja. Tinha uma loja de secos e molhados, né, que se falava, e de tecido. E na época não tinha padaria em Panambi, a Oma fazia pão para vender para o pessoal. Ela não fechava ao meio-dia, porque vinha gente da colônia para fazer compras, que tinha de tudo, né? Tinha, como dizia, secos e molhados, tecido, tinha de tudo lá. A gente olhava no balcão, tinha uns vidros enormes, cheios daquelas balinhas de framboesa com açúcar. E a gente gostava muito daquelas balinhas. E vocês acham que ela ia dar uma balinha para nós? Nananina, tinha que ir lá trazer a moedinha. Tanta moedinha, daí ganhava a balinha. Então eu acho isso tão interessante, porque hoje a avó dá tudo, né? O neto quer qualquer coisa, a avó já vai dando. A gente tinha que comprar. Ela era muito comercial, né? Comerciante, né? Isso ela era. Ela tinha loja com a filha, com a tia Lídia. E a família foi crescendo, né? Logo em seguida nasceu o seu Ernesto, o segundo filho, né? E o terceiro filho, o Adolfo. Mas nesse processo de desenvolvimento e estabelecimento deles aqui, existem alguns contextos. Existe o contexto religioso também, né? Em que Olga e Adolfo também começam a se envolver com a comunidade batista que estava se criando, já estava aqui, né? Eu me lembrei agora que a escola dominical, a igreja, começou com a escola dominical na casa do avô e da avó. Ali que começou, mas aumentou tanto assim que depois foi feita essa igrejinha ali, né? Era pequena. É pequena, não é? Era pequena. Na época era grande já, mas... Mas depois feito um salão também. Foi aumentado, né? E depois, então, esse templo que nós temos hoje, né? A avó, Olga, e o avô Adolfo eram fundadores da Igreja Batista, né?
por um lado, empreendedor de Adolfo, produzindo, ferreiro, se estabelecendo, criando uma realidade comercial aqui muito forte nessa parte da vida dele como um profissional. E Olga mostrando uma iniciativa empreendedora também, que é uma característica marcante de quem lê a história de Olga. Olga era uma mulher muito ativa. A casa dos meus avós ficava do lado da Igreja Conde de Porto Alegre, da qual ele era pastor, né? E era um pátio que era um pátio único da igreja e da casa. E o que acontecia? As pessoas vinham do interior, muitas vezes com doenças graves, e o que eu me lembro do meu avô, que ele era a pessoa que hospedava essas pessoas que vinham do interior num apartamentozinho que tinha nos fundos da igreja, e ele que levava para a Santa Casa para eles receberem tratamento. Outra pessoa que ele sempre recebeu na casa dele foi a minha própria avó Olga, a outra avó, que naquela época era comerciante no interior, em Panambi, e ela viajava de Panambi para Porto Alegre, São Paulo, para fazer compras para a loja dela, onde também o meu pai buscou mão de obra especializada em Porto Alegre. Tudo eram pessoas que falavam alemão, e eles se reuniam ali na igreja, porque aquela igreja era de língua alemã. Então ali a gente tinha muitos amigos, muitos conhecidos, e eles se hospedavam na casa do meu avô, Stilner. E a minha avó sempre fazendo aquelas cucas maravilhosas, né? E todo mundo gostava de se hospedar lá. Era um ponto de encontro de alemães lá. Aos poucos ele foi se inteirando de como funcionava a igreja e tal. E passou um tempo, ele foi eleito presidente da União de Mocidade, presidente dos jovens. Dentre todos esses jovens que vinham a Porto Alegre, veio também jovem de Panambi, Neu-Württemberg. Na época, o jovem, esse Otto Kepler e o pastor Stilner, eles compartilhavam da liderança. Eles eram líderes, cada um no seu grupo. O Otto também líder dos jovens lá em Panambi. Pastor Stilner, além da igreja em Porto Alegre, um dos líderes da Convenção Batista Pioneira, que havia sido fundada anos atrás, reunindo as igrejas batistas do estado. E eles tinham bastante em comum. Foi um relacionamento, desde o começo, bastante entrosado, com bastante comunhão. E esse jovem Otto Kepler vinha a Porto Alegre de vez em quando, ficava na casa do pastor Stilner. As moças da igreja se interessaram pelas visitas do rapaz, mas a moça com quem ele realmente acabou namorando, noivando e casando foi a filha do pastor Stilner, que era a Fanny. Mais algum tempo, esse relacionamento era muito bem visto por ambas as famílias. Eles casaram e depois ela voltou com ele para Panambi e foram morar lá, onde tiveram vários filhos também. Então, os meus pais casaram em Porto Alegre e aí vieram para Panambi, vieram de trem até Cruz Alta de carro até Panambi, que era Neu-Württemberg, naquela época ainda se chamava Neu-Württemberg. Meu pai tinha construído uma casa bem bonita, de madeira. Ela não precisou passar o que minha avó Olga passou, de ter só um telhadinho, né, sobre a cabeça. E eu me lembro da minha avó, eu convivi com ela quando já existia o Keplerhof, que se formou ao redor da empresa que depois meu pai formou com o irmão dele. E aí toda a família foi morar ali ao redor da empresa. A casa dos meus pais ficava no meio, do tio Otto para o lado esquerdo, tio Ernesto para o lado direito. E lá em casa tinha tipo uma pracinha. Não tinha nem calçada na época, era terra mesmo, né?
E esse lugar era lugar de brincar. Os primos vinham dos dois lados e a festa era lá em casa, né? Eu acho que essa é uma característica que foi marcante também em Panambi. A gente via ali uma comunidade solidária. Tinha muita música, tinha festa, tinha churrasco, os funcionários da empresa, os familiares e a gente brincando com os primos. Domingo era tranquila, escola dominical. A gente não ficava no culto ainda criança, não sei porquê, mas era um culto muito alemão, difícil, não sei, a gente ia para a escola dominical. Então a gente viveu dentro da igreja, era assim como o nosso habitat natural, né? Era um homem fora de série, sabe? Simples, calmo, quieto, se interessando pelo bem-estar de todos. Um homem especial. Mas o meu pai era assim, muito dedicado, muito amoroso com a família. Quando ele chegava em casa tarde, tardinha assim, ele pulava com a gente, ele brincava, ele era muito bom, ele era muito bondoso. Muita bondade, muita liderança, ele tinha liderança na igreja, na construção do templo, mas no campo social ele também era ativo. Ele era um cidadão que olhava por Panambi. Também envolvido na questão econômica da cidade. Ele foi um dos fundadores da Caixa, que eles chamavam de Caixa Rural, que era um banco para os agricultores lá. Então, todo agricultor ia lá, botava o dinheirinho dele lá. Inclusive eu, quando eu comecei a trabalhar, eu botei meu dinheiro ali. Não era um banco tradicional, era ali da região mesmo, se não me engano, acho que era da cidade mesmo. E ali ele sempre estava envolvido. E o mais importante que sempre foi, do lado da empresa, do lado da educação, da escola, da parte econômica da cidade, era a igreja. Quando eu vou a Panambi e vejo aquela igreja, eu fico muito emocionada, porque o nosso pai, antes de falecer, ele comprou uma área grande de terra que antigamente a gente não tinha investimento como hoje a gente faz, a gente investe o dinheiro, eles investiam em terras. E ele comprou um terreno muito lindo para construir a casa dele, para a família dele, que já era bem grande, 1947, 45. Mas aí surgiu o movimento de construir aquela igreja grande, porque a igreja de madeira estava ficando pequena. Então ele disse, não, primeiro nós vamos construir a casa do Senhor e depois eu vou construir a minha casa. E aí eles começaram a construir e era muito assim na base do voluntariado. Meu pai era um dos líderes ali, né? E outra coisa que eu acho muito importante, que eles sempre foram envolvidos em trazer o progresso para a comunidade. E eu sei que o meu pai foi um dos líderes ali para construir a escola, que foi construída pelos pais dos alunos. Então, cada um dava do seu tempo, do seu dinheiro, construir uma escola bem bonita. Primeiro era uma escolinha de madeira, mas depois, onde eu estudei, já era uma escola bem bonita, assim, com as salas amplas e tinha todo o conforto. E a minha avó e o meu avô construíram a primeira igrejinha lá de madeira. E depois, mais tarde, o meu pai foi um dos líderes para construir a igreja que existe lá até hoje, né? A história da Igreja Emmanuel, ela começa com a vinda de alguns imigrantes alemães que vieram para cá enfrentando as diversas dificuldades, e nós temos algumas famílias bem presentes ainda aqui na igreja, na história, na construção desta igreja. Por exemplo, a família Kepler.
Esta construção, ela começou em 45 e terminou em 1948. Eu assistia à colocação da pedra fundamental. Essa construção tinha o tio Otto e o tio Ernesto, principalmente, que tocavam o assunto da escola dominical. Porque a nossa igreja era uma igrejinha de madeira. E aí foi levantada a oferta de tijolo para construir esse templo que tem hoje. E o tio Otto se empenhou muito para isso também. Realmente, ele saía do serviço, ia lá, porque tinha muitos voluntários que trabalhavam lá, e ele também ia. Ele ia junto. Arremangava as mangas dele e estava lá trabalhando, não se viu a diferença de um para outro. Né? Ele é presidente da comissão de construção todo esse tempo. A importância da igreja na época para estas famílias era como se fosse um refúgio, porque não se tinha outras alternativas. E a igreja era extremamente importante já para os primeiros colonizadores, para os primeiros imigrantes, porque a fé era tudo que eles tinham. Então, me emociono de estar aqui nessa igreja que meu pai ajudou a construir, que desde a minha infância, a mais tenra infância, eu vinha todos os domingos, onde eu aprendia a palavra de Deus, onde eu aprendi os cânticos que louvavam o nome do Senhor, aprendi sobre Jesus Cristo, entreguei minha vida a Jesus aqui nessa igreja, fui batizada aqui nessa igreja. E também em 1971 me casei nesta igreja. Então é uma marca muito profunda na minha vida. Aquela cruz, toda vez que eu olho para ela, me emociono porque eu conheço a história. Meu pai mandou fazer essa cruz e colocá-la no topo da torre da igreja. E quando o sol se põe, ele reflete na cruz e a cruz reflete de volta para a cidade. E ele dizia assim, que essa cruz de Jesus brilhe sobre a cidade e sobre o povo de Neu-Württemberg. A gente chega num capítulo que é um capítulo muito importante, dá início a um projeto empreendedor dos filhos, uma iniciativa empreendedora de Otto e Adolfo Kepler Jr. Kepler Irmãos Limitada, esse é um fato muito importante, né? 12 de maio de 1925. É a data em que está registrada a abertura, o início da atividade comercial desses irmãos. E daí aqui começou então todo esse trabalho deles aqui, né? Foi um trabalho muito interessante, né? Praticamente foram duas empresas, a metalúrgica Faulhaber, que tem outra história interessante que também vai aparecer ali, e os Kepler. Praticamente nós somos hoje um polo metal mecânico expressivo por causa dessas duas empresas. O que era Kepler antes do C. Kepler Weber? Era uma empresa que fazia basicamente carroças, carrocerias, e fazia isso muito bem. O vô Adolfo fazia fogões, tem um fogão até hoje, acho. Fogão todo de metal que ele criou, ele fez, então era aí. Começou a virar quando veio o Weber. O Weber tinha desenhos de, como é que eu vou dizer, de equipamentos de descascar arroz, ensacar arroz, trigo, arroz. Com isso, a empresa entrou no agronegócio. Então, eles começaram a fabricar engenhos de arroz, eles começaram a fabricar máquinas de limpeza e tudo que vai ao redor de uma instalação dessas a partir da entrada do Otto Weber na empresa. E o meu pai, ainda antes de falecer, teve a honra de inaugurar o primeiro engenho de arroz, que foi um engenho gigantesco que deve existir até hoje. Eu trabalhei lá de 78, final de 78 até 1984. Esses 5 anos e meio aproximadamente, eu trabalhei e conheci algumas pessoas
que na época ainda eram com o sobrenome dirigentes na Kepler, mas o que a gente tinha de experiência e de testemunho de pessoas que também já trabalhavam há mais tempo lá, é que era uma empresa extremamente voltada para o cuidado espiritual e social das pessoas. Eles faziam questão que os seus colaboradores tivessem sempre um bem-estar. E isso fazia a diferença. As pessoas desejavam trabalhar nessa empresa, na Kepler Weber, por conta de todos os benefícios que elas encontravam lá, porque era um lugar agradável para trabalhar e, consequentemente, havia também uma forma de demonstrar que a empresa estava satisfeita com seus colaboradores. Então, esse cuidado com o social e com o espiritual, para mim, fazia uma enorme diferença na Kepler Weber. Porque nós tivemos médico, tivemos dentista, tivemos ajuda de tudo. Igual a eles. Olha, quando nós fizemos, a história começou, é de chorar, mas é de dar risada ao mesmo tempo. Quando a firma Kepler começou, os engenhos de arroz e tudo já eram um sucesso. Engenho de arroz, descascador de arroz, ninguém batia o Brasil da empresa Kepler Weber. Tudo bem, lá vamos nós fazer o secador. E eu dobrei as primeiras peças do secador KV2. Tudo no manual. Montemos ele no pátio da Kepler lá. Larguemos trigo para dentro. Mas pegou fogo, mas Deus, foi um sucesso. Fizemos o segundo, lana quadripala em cima. Montemos lá, pegou fogo, porque chega de sufoco. Aí montamos outra na firma lá. Aí nós falando, conversando lá, o nosso querido professor Pardal, que é o seu Martin Fleischer, não era engenheiro, mas era um homem, uma inteligência fenomenal. Nós estávamos sentados, parados ali, olhando, eu disse assim para eles, por que nós vamos pendurar uma folha, uma chapa na frente do ventilador para a faísca não entrar para dentro, para o secador? Ele me olhou assim, não vou citar o nome que ele me chamou, né? Mas Piato tem razão. Botemos uma chapa, acabou a brincadeira, acabou os fogos, dali em diante o secador explodiu. Aí a Cotripal já comprou uns quantos ali, dali em diante explodiu. E aí não se vencia mais. E aí a firma Kepler tem os livros. Aí de 103 funcionários foi para 200, dali foi para 300, aí foi para 500 e dali foi para 1.000 e poucos funcionários. Ela tinha filial na Argentina, tinha filial no Paraguai, tinha filial no Chile, tinha filial por tudo, né? Depois que tudo isso passou, a empresa passou para outras mãos, a Kepler Weber foi vendida. E essa empresa ela existe até hoje. Ela vai completar 100 anos agora, dia 12 de maio de 2025, e foi a firma, como nós chamávamos, né? Eu sou a terceira geração desse empreendimento, né? Meu pai trabalhou, meus tios trabalharam, eu trabalhei nessa empresa por 7 anos, e esse empreendimento começou lá, no coração de Otto e de Adolfo. O meu tio Adolfo ensinou os filhos dele a passar por todas as sessões da indústria durante alguns meses para aprenderem como é feito e por que é feito e para aprender a respeitar os que estão sujando as mãos. Ninguém foi direto para o escritório, para ar-condicionado, nada disso. Eu fui para a prensa, eu fui para, como considerado como filho, eu fui para a fundição, ajudar a fundir ferro, fui para a estamparia de macacão, meus primos foram, todo mundo assim, né? Por quê? Eles queriam na prática que as pessoas têm que ver de onde vem o dinheiro e como ele surge depois do trabalho pesado. A gente aprendeu a respeitar quem trabalha no pesado, quem suja as mãos, quem suja a roupa, o mecânico que suja a roupa, né? A gente trabalhou na oficina, em vários lugares, né? Para ver como surge a oportunidade e como surgem as dificuldades também, né? Então, o começo foi aqui, tá? As famílias grandes, tá?
Aí não tinha mais espaço no Rio Grande do Sul e eles vão indo. E eles vão levando, o que eles vão levando? Aquilo que eles aprenderam aqui e um tanto do capital que geraram aqui. Mas a cultura do Rio Grande do Sul, ela saiu para povoar, para produzir gente para valer para o Brasil inteiro. Então, isso partiu daqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, com os alemães, italianos e poloneses, com essa união, esse cooperativismo, essa educação que tiveram, e depois se propulsou e se foi para o Brasil lá fora. E como aqui se planta, a parte agrícola é bem desenvolvida, Panambi tem produtores de semente de soja de renome, inclusive, né? Tá? Foi surgindo aos poucos as máquinas de pré-limpeza. Tá? E dentro disso, a Kepler Weber primeiro tem uma agência Chevrolet, quer dizer, começa com uma casa comercial e depois tem oficina, depois agência Chevrolet, e sim, aos poucos foi surgindo a máquina de pré-limpeza. De repente não é só a Kepler que produz essas máquinas de pré-limpeza, outros também estão produzindo. E hoje, quando nós íamos para a Bahia lá, se tu viaja e vê aquelas fazendas, KV, EMA, para seguir que a Kepler Weber está dominando esse aspecto de máquinas de pré-limpeza no Brasil. Não sei se ainda, eu não sei quantos funcionários hoje a Kepler Weber também tem, não sei. Mas enfim, eu sei que era uma época uma das maiores empresas do Brasil, entre as 100, né? E isso para um município pequeno de Panambi, as bases estão aqui no fundo da qual nós falamos hoje. Isso não é elogiável? Da minha parte é um orgulho, mesmo hoje a empresa está sob outro controle acionário. Dos 71 anos ela pertenceu à gestão das famílias. Então é um capítulo muito importante porque é um capítulo não só da nossa família, mas é um capítulo de Neu-Württemberg, que depois se transformou em Panambi. É um capítulo industrial, não só para Panambi, mas é um capítulo industrial para o Rio Grande do Sul. E não é um capítulo só para o Rio Grande do Sul, é um capítulo para o Brasil e para o mundo. Por quê? Porque essa empresa forneceu equipamentos e fornece até hoje equipamentos para o mundo todo. E eu encerro com minhas palavras com um desejo, que Panambi saiba, através do documentário de você e de outras pessoas também, e outros grupos que vão fazer, saber dessa história e terem mais gratidão por essa história. Quando o Brasil entrou na guerra contra o eixo, contra a Alemanha, né? Aí explodiu esse ódio todo contra os alemães. E como nós então tivemos que cair para o lado dos países do eixo, da Alemanha e Japão, nós nos tornamos inimigos dos franceses, ingleses e americanos. E começa o tempo da perseguição. Qualquer reunião em alemão ficou proibida. Mas a igreja fazia os cultos em alemão, não interessa, nós não sabemos o que vocês estão falando, quem sabe vocês estão falando coisas a favor do Hitler, né? E um belo dia, o exército, né, que era a polícia militar, veio aqui na casa pastoral, entrou, nós íamos buscar os livros. Um dia eu voltei da escola, tinha um homem lá estranho dentro de casa, e a minha mãe estava passando roupa. Eu olhei, ela disse, ele entrava, chegavam, viravam a lapela, polícia secreta. E aí eles reinavam lá, entravam nos quartos, remexeram tudo, queriam encontrar alguma coisa. Aí chegou numa gaveta também, a escrivaninha do pai estava chaveada. E o pai estava trabalhando na firma Tanauza, né? E então ele chegou lá e disse assim, por que isso está chaveado? Aí a minha irmã disse, eu não sei, e abre. Ela disse, eu não tenho a chave, é do meu pai. E por que ele chaveou? Eu digo, não sei. Então vai chamá-lo. Ele está trabalhando, não me importa. E naquela época, quem é que tinha telefone em casa? Então era no armazém da esquina. Então a minha irmã
foi acompanhada por um soldado, um guarda também, até o telefone. Ele parou do lado dela para ouvir o que ela vai falar. E ela disse: pai, vem para casa. E ele: por quê? Tu precisas vir para casa, né? Aí ele já desconfiou. Aí ele veio e já tinha a caminhonete verde, aquela que eles usavam para jogar as coisas dentro. Já estava na frente de casa e ele entrou. Toda a livraria, ele tinha um armário bonito que ele mesmo fez, portas tudo envidraçadas, né? Cheia de livros. Tudo isso eles jogaram dentro daquele camburão. A biblioteca toda levada, e no interior eles faziam invasões nas moradias dos colonos que cultivavam a cultura alemã com livros, bíblias e utensílios, aqueles panos de parede, né? Para onde eles levaram isso? Para um ginásio aqui, talvez da Brigada Militar ou coisa parecida, e empilharam. Muitos eles queimaram, outros não queimaram. Uma das perseguições mais insanas que houve foi que eles pegavam os alemães lá no interior, colonos, né, e traziam eles na chincha até aqui para botar na cadeia. Teve um dos filhos do pastor Stelner que também foi preso, né, e ficou muito desgostoso, se sentiu muito injustiçado por causa disso. Como eu era chamado de quinta coluna, né? Barata descascada, alemão batata come queijo com barata, eu estava sofrendo porque você nasceu na Alemanha, você é alemão, você é inimigo, você é isso, você é aquilo. Ninguém falou que eu sou inimigo, mas eu era hostilizado. Eu não, todos, né? Estamos aqui nessa manhã para, reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, homenagear uma pessoa muito especial, muito importante em nosso meio. Trata-se do irmão Otto Kepler, ele que tanto se dedicou na construção desta belíssima obra, deste templo. Ele mesmo, com essa dedicação, ele não teve a oportunidade de presenciar a sua inauguração. Mas ele deixa para cada um de nós o seu legado e o seu exemplo. E com certeza isto será seguido e lembrado para todo sempre. A morte do seu Otto foi um acontecimento muito triste. Ele era chamado de patrão Otto, né? O patrão Otto. E muito ligado com os empregados, muito sentimental com eles, né? Então o trauma foi muito grande e porque foi muito de repente, né? Não foi de um homem doente que ficou anos a fio doente, não. Ele foi retirado rapidamente, né? Eu soube que na hora do recreio ele brincou junto com o pessoal lá da fundição e eles fizeram a brincadeira de quem teria mais força para erguer as peças fundidas, né? E o tio Otto quis entrar nessa brincadeira com os funcionários e inventou também de erguer uma peça. E essa peça era muito pesada e ela causou o rompimento de uma veia no cérebro dele, né? Ele foi levado às pressas para Porto Alegre. Eles foram direto para o hospital. Eles então vieram, nós em casa esperando, ansiosamente, na casa do pastor, a Fanny com a Astrid no colinho, pequenininha, né? E nós todos esperando eles voltar. Quando eles voltaram, nós naquela ansiedade, o que deu no hospital, foram lá. E aí eu vejo o meu pai, veio assim na frente e disse, acabou. Aquele choque. A Fanny deu... A minha irmã logo foi lá, tirou a Astrid do colo dela e a Fanny foi no quarto chorar. Ela não fez nenhum fiasco, sabe? Foi logo no quarto onde eles estavam aposentados lá. Então ela lá foi chorar. E
com 5 aninhos, eu vejo até hoje aquele caixão chegando, sendo colocado na calçada, por baixo da parreira de uva. Vejo o terno dele, a gravata, a fisionomia super clara na minha mente. Me marcou demais. Aí eu vi minha mãe entrar dentro de casa. Eu fui atrás dela. Ela foi num quarto procurar alguma coisa num armário. Tinha uma cortina azul, eu vejo a cortina azul até hoje com um bordadinho de flores embaixo. Eu perguntei para ela, mãe, o que está acontecendo? Ela não respondeu nada. E quando eu olhei para o lado, vinha a tia Fanny com a prima Astrid, de 4 meses no colo, com a cabeça baixa. Pensa uma criança de 5 anos. Nunca mais esqueci essa cena. Eu acho que o falecimento dele, não sei, deixou umas lacunas na minha vida, porque eu lembro no dia do enterro. Eu não lembro nada dele chegar em casa, ser levado para Porto Alegre, não lembro nada disso. Lembro do dia do enterro, embaixo da parreira, na frente de casa. Lembro direitinho onde ele estava, embaixo da parreira. Então foi um choque em toda a convenção, toda a cidade de Ponambi estava quase presente no enterro também, né? E o pastor da igreja, o pastor disse, ele era a coluna na qual eu me repousava e descansava. Eu escrevi isso, que o dia mais triste da minha vida foi na minha adolescência. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, meu pai faleceu. E isso foi um choque tão grande, foi uma coisa que ninguém esperava. Ele era a flor da vida, né? Ele estava no auge da vida, mas aconteceu, né? Então, eu não sei como é que eu vivi o que isso causou em mim, como é que eu trabalhei isso, como é que eu supri a perda, sei lá, eu não sei, porque também nunca ninguém falou comigo, assim, né? A vida continuou e continuou muito bem, a mãe muito carinhosa, todos os irmãos e irmãs muito carinhosos. A morte na família sempre é um corte, né, profundo no coração. Se formou uma nuvem escura assim em cima da nossa família, né? Era tristeza só, a mãe chorando pelos cantos, mas aí um raio de sol brilha assim, brilhava no meio da nuvem, né? Uma válvula de escape era a nossa pequenininha Astrid, nossa maninha querida. Ela era uma princesinha, mas ela que animava a gente a continuar lutando e a viver assim com mais leveza, né? Não tanta tristeza. Nos ajudou assim para continuar a vida sem o chefe da família, né? Interessante que o nosso pai gostava desse versículo. Era um chamamento, uma admoestação, né? Põe em ordem a tua casa porque morrerás. Que a nossa vida esteja em ordem e em paz com Deus. Uma exortação maravilhosa que ele deixou para nós. Sim, a nossa mãe, ela foi mãe e pai. Apesar de nós estarmos sentindo muito a falta do nosso pai, ela compensou de uma maneira extraordinária. Dentro das possibilidades dela, ela nunca nos deixou faltar nada. E conduziu a família de uma forma firme, sempre muito reservada, muito quieta, muito ponderada. Muitas vezes pessoas que eu nem conhecia, sabe? Você é filha do Otto Kepler. Eu sou filha do Otto Kepler. E muitas histórias lindas assim que as pessoas me contavam. Até agora, recentemente, uma senhora falou que ela se criou num orfanato que meu pai ajudava.
lá no interior, nem era em Panambi, era numa outra cidade, né? Então esse legado, ele aprendeu isso da mãe e do pai, e ele continuou. A minha mãe sempre nos incentivou também a fazer isso, de estar sempre se preocupando com o próximo. A nossa Utli, essa mulher guerreira que veio da Alemanha com 14 anos e na viagem perdeu mãe, já antes de embarcar o pai, né, faleceu lá na Alemanha mesmo, e a mãe, a irmã no navio. Imagina uma adolescente de 14 anos chegar sozinha em terra estranha. Olha, a Oma foi uma guerreira, uma mulher de fibra que tirava forças de onde não tinha, né? E ela era mãe de 10 filhos. E cuidar de tudo isso, né? Deus colocou no meu coração de fazer uma coisa mais oficializada na área da assistência social, né? Sempre a gente fazia, mas não institucionalizado. E aí Deus me deu a graça de encontrar pessoas que sabem como formar um instituto, como fundar um instituto, como dirigir um instituto. Eu só tinha o coração de ajudar, e eu quero ajudar crianças, adolescentes, as mães e as suas famílias, enfim, né? Promover o bem-estar entre as pessoas mais necessitadas. Nós fundamos o Instituto Otto Kepler. Essa história do Instituto Otto Kepler, ela vem de longa data, e a inspiração tem nome, Olga. E a dona Olga, gente, a dona Olga, ela já fazia assistência social da forma que a gente compreende hoje, inclusive, porque ela assistia, ela atendia, ela acolhia e ela promovia a transformação social. E aí os filhos aprenderam com a mãe, e os filhos, um deles era o Otto, e o Otto hoje leva o nome do Instituto Otto Kepler. Quando a gente pensa em ações que promovem transformação, a dona Olga, se ela estivesse aqui hoje, ela ia ser muito feliz, ela ia celebrar muito, porque realmente quando a gente alcança uma organização social, a gente promove a transformação para 100, para 200, para 300 pessoas, e esse alcance é o que é mais maravilhoso de pensar a existência dessa organização social. A gente acredita mesmo que Otto Kepler e que a família Kepler tem construído um legado, e um legado que faz toda a diferença na sociedade hoje. E tudo começou porque uma mulher era visionária e ela não parava só para olhar a sua família, ela olhava o próximo. O Instituto Otto Kepler olha o próximo, ampliando para organizações sociais. Então, quando a gente atende uma família, a gente atende não apenas uma família, a gente atende um território, uma região inteira. Esse é o impacto do coração da dona Olga aqui no Instituto Otto Kepler. Eu venho de uma família que sempre se importou com o social, e é por isso que a gente tem esse coração de levar esse legado adiante. O Ari, ele também vem de uma família que também está no livro, né? Que sempre cuidou dessa área social, né? Porque os avós dele, por parte de mãe, foram para o interior, do lado lá onde era Panambi. Que eles foram ser agricultores. E os outros foram, da parte dos Neitsky, foram para Santa Cruz. E o pai dele o avô dele começou uma padaria lá, que começou em Santo Ângelo. Aí eles vieram para Novo Hamburgo, e o Ari desde pequenininho trabalhando já, né, junto com os pais. Depois vieram para Porto Alegre, e aí o Ari levou o negócio a um nível maior, que era uma padariazinha pequena, artesanal, e ele mecanizou e depois industrializou e fundou a Nutrela com o pai dele, né? Tem um episódio interessante do avô do Ari. Ele
ele fazia cultos na casa porque não tinha igreja ainda, então eles se reuniam nas casas, cantavam, oravam, e alguém não entendeu o que era aquilo, achou que era uma seita, porque o que se conhecia na época no interior ali era a igreja católica, a igreja constituída, a igreja construída. Eles não conheciam que alguém fosse se reunir em casas. E aí eles denunciaram para a polícia e a polícia achou que eles podiam estar perturbando e prenderam. Trouxeram eles o avô do Ari e um outro senhor que também frequentava aqueles cultos. Eles foram presos e trazidos aqui para Porto Alegre. Para fazer o transporte, eles colocaram eles em cima de mula, é mula que se diz, né, burro, e para eles não fugir, eles amarraram os pés por baixo assim da barriga Então foi muito traumático isso, até longe, Santa Cruz até Porto Alegre é bem longe. Aí eles ficaram presos e não tinham advogado, não tinham ninguém que falasse por eles. Foram mal alimentados lá e sofreram bastante. Mas aí um senhor de origem alemã ficou sabendo dessa história. O nome dele era Carlos von Koseritz. Ele se interessou pelo caso, era um advogado jovem e conseguiu liberá-los. E os pais do Ari também, sempre envolvidos na igreja e na ação social. Então, além de eu escutar, tu é filha do Otto Kepler, conta uma história legal. Agora, você é Naitsky, mas o que você é dos Naitsky? Eu sou casada com o Ari Naitsky. Porque o pai dele, pelo próprio Ari, me ajudou a pagar meus estudos, ajudou aquela escola, me ajudou também na empresa, né, a progredir e tal. E eu tenho mais um sonho além do Instituto Otto Kepler, de começar um trabalho com crianças lá em Gravataí. Então a gente está trabalhando nisso, tem uma equipe que está se formando e já tem o CNPJ, estão procurando um lugar e a gente quer ajudar aquelas crianças carentes lá que estão ali ao redor da própria empresa Nutrela, né? Já existia um trabalho assim lá e o sonho, que eu diria assim que já é mais realidade do que sonho, de ter um projeto social ali também. Tu sabe que a nossa filha foi para os Estados Unidos, né? E lá ela começou o mesmo trabalho que o avô dela começou em Panambi. O bisavô, que eles começaram na casa, né? Ela começou a fazer cultos na casa dela, com o marido, e hoje são 3 campos de igreja organizada, com tudo, que trabalha com crianças, com mulheres, com homens. Não são mais 8 pessoas, dá umas 10 mil pessoas já. Então, por isso que eu digo, isso não é trabalho de pessoas, isso é um trabalho divino mesmo. Por isso eu acho que a origem dessa história tem os valores que precisam continuar. E está difícil de fazê-los continuar. Eu acho que o trabalho de vocês, né, é esse. Dessa questão, dessa história, do sofrimento, do trabalho, da labuta, do labor dos imigrantes, fez com que o Brasil como um todo tivesse evoluído. Sobre esse contexto histórico, esses registros históricos, todos esses feitos, esses legados, isso é extremamente importante e essas memórias, elas hoje estão em algumas mentes, em algumas pessoas. Primo do meu pai, Armin Philipp, que foi uma pessoa que contribuiu para esse documentário, é uma das pessoas que detém um acervo gigantesco na memória dele, mas também nas gavetas, nas paredes, nos armários, e isso precisa ser registrado, precisa ser levado adiante, porque à medida que o tempo vai passando, essas coisas podem se perder. Então, registrar isso
permitir que se perpetue isso. E essas mentes, essas memórias, elas estão partindo aos poucos. E é por isso que eu queria fazer esse trabalho, para mostrar exatamente isso. Que aqueles que confiam em Deus são abençoados. Sempre a geração, e não só uma geração, passa de geração em geração. E quando aparecerem as dificuldades na vida, seja de qualquer ordem, pode ser na área da saúde, na área financeira, na área de relacionamentos, que eles se lembrem dos seus avós, bisavós, que foram resilientes, pacientes e seguindo sempre o lema: ora e trabalha. Mais do que contar uma história, é deixar essa essência de que Deus é fiel e os que confiam nele são abençoados. Agora um pedacinho de uma marchinha, o que vocês acham? Mais animadinho. Valendo? Se eu gaguejar ou qualquer coisa se eu esquecer, corta tudo. Posso começar? Eu não estou muito assim, eu não sou muito de dar entrevista. E dá problema sério. Sim, dona Olga, sim. Eu levava leite na casa deles ali. Eu de piá, desde eu levava na casa dela, no seu Adolfo, do seu Ernesto, aqui logo na igreja, eu levava leite todas as manhãs, porque eu era um piazote naquela época, né? Quando eu soube dessa gravação, eu fiquei com os cabelos em pé, né? Dessa gravação, já pode começar. Aí teve uma noite aí que eu não dormi a noite toda só pensando o que eu vou falar. Pode começar? Eu acho que a gente aproveitou bastante, né? Trepava nas árvores, comia as frutas, arrancava, nunca fez mal, ninguém ganhou dor de barriga. Ia na horta, arrancava a cenoura era pequena, enfiava de volta de novo. Minha mãe via. Eu tenho muita alegria em recebê-los aqui em minha casa. É um dia especial para mim, eu jamais vou esquecer. E assim deu, não é assim? Então, graças a Deus. Deus é maravilhoso. Amém e amém. Deus, é isso que você queria? Ai, nossa, Mas os rapazes foram fichados e passaram uma noite lá no Chilindró, lá na polícia. Isso foi a experiência, e a Astrid ficou tão impressionada. Ela disse: tia, não me conta que tu andaste desse camburão. Eu digo: é presa, né? Que fui presa no... Não, cada história. Eu parei no camburão. Imagina? Santa mulher Estão satisfeitos ou querem mais? Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Olha. Esses guris do cinema. A senhora então. Olha. Terminou? Desligou aí? É isso que eu lembro. Assim. Igual. Thank you.